esta semana o SP Record apresenta uma série de reportagens especiais sobre o centenário do Santos. No segundo capítulo, você vai conhecer um pouco mais sobre a década de ouro. O time que teve um ataque mágico com Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe conquistou o mundo. Craques do passado falam com emoção sobre as conquistas. Quem diria? 86 anos de idade, 75 como sócio do Santos Futebol Clube. E é com a autoridade de quase 8 décadas que seu Nicola não pensa duas vezes para responder qual foi o melhor time que o Santos já teve. Da época de 60 até 70, né? E a maioria dos jogadores eram convocados para a seleção brasileira, né? E sempre dava espetáculo. Tá certo que a memória já não é a mesma daqueles tempos. Mas arrisca aí, seu Nicola. Pelo menos, qual era o ataque daquele time? Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. O Santos da década de 60 é mesmo um motivo de orgulho para qualquer torcedor. Antes da época de ouro, o clube só tinha vencido um campeonato paulista desde a fundação. Entre 1960 e 69 foram nada menos que 8 títulos estaduais, sem falar no bicampeonato da Libertadores e no bimundial. Nesta equipe tão vitoriosa, existia um jogador que tinha um entrosamento perfeito com Pelé. Um atacante que, em campo, protagonizou as mais belas tabelas com o rei do futebol. Foram tantas as jogadas entre os dois que resultaram em gol que, se Pelé é considerado o rei, esse colega de time poderia muito bem ser chamado de príncipe. Um príncipe que atende pelo nome de Coutinho. Nosso objetivo realmente era vencer as partidas e não importava quem fazia o gol, quem fazia o passe, isso não importava. O que importava sim era a vitória para a gente. O sincronismo, a qualidade técnica e até a semelhança física com Pelé eram tão grandes que Coutinho chegou a entrar em campo com um esparadrapo no pulso para não ser confundido com o rei do futebol. Eu fiz o gol e aí deram o gol para o Pelé. E aí eu perdi um gol, aí falaram que foi eu mesmo que tinha perdido e não foi o Pelé, e tinha sido ele, entendeu? Então é uma brincadeira que eu fiz, mas não milindrou ninguém, ficou entre nós e foi uma gozação muito grande na época. Pelé, Dorval, Zito, Gilmar. Não demorou muito para que as façanhas de uma equipe com tantas estrelas transformasse o gramado da Vila Belmiro num dos templos do futebol mundial. Um time cheio de craques como esse só podia ter muita intimidade com o gol, não é mesmo? Não é à toa que ele revelou os 2 principais artilheiros da história do Santos. Um deles é fácil, Pelé. O outro tinha uma potência no chute que infernizava qualquer goleiro adversário. Um verdadeiro canhão que atende pelo nome de Pepe. Nos penais é que era muito interessante. Outro dia eu encontrei o Canarinho, que era um goleiro do 15 de Piracicaba na época. Então, o Canarinho, eu batia pênalti, eu era batedor de pênalti do Santos antes do Pelé. Eu só chutava na tua mão esquerda, do lado esquerdo seu. Pô, por que toda vez que eu batia pênalti você pulava no lado direito? Você falou, porra, Pepe, para não levar bolada, né? Pepe costuma afirmar que é ele, e não Pelé, o principal goleador do clube, contrariando a estatística oficial que coloca o atleta do século na frente da artilharia santista. A explicação é, digamos, meio sobrenatural. O primeiro é ET, não vale. Veio de Saturno, precisa dizer quem é, o rei da bola, fez mais de 1000 gols e eu, com 405 gols, sou o maior artilheiro da história do Santos, entre os humanos. É claro que o comandante desse time de craques, o técnico Lula, tinha algumas cartas na manga para os momentos mais difíceis. Lateral, defesa, meio-campo e ataque. Nesta época de glória do Santos, havia um jogador que atuou em todas essas áreas do gramado. Um verdadeiro coringa, provavelmente o principal coringa da história do clube. Um atleta que estava sempre a postos quando o técnico precisava cobrir qualquer desfalque. Um coringa que atendia pelo nome de Lima. Nós tínhamos jogado aqui num domingo contra o América do Rio. Perdemos de 1-0. E além de perder o jogo, nós perdemos os 2 laterais, o Getúlio e o Dalmo. O Dalmo ainda dava para jogar, mas o Getúlio não. Aí o Lula, não sei o porquê, não sei explicar porquê,
resolveu, falou comigo se havia possibilidade de eu jogar na lateral. Fui pro jogo e desse dia em diante, nunca mais parei de mudar de posição aqui. Lima atuou no Santos de 1960 até 71. Só não jogou no gol, diz ele. No gol mesmo porque a concorrência era grande, né? O Negrão, o Pelé pegava muito no gol. E teve várias vezes que houve necessidade, ele foi lá e deu conta do recado. É verdade que depois daquele timaço da década de 60, muitos craques desfilaram por esse gramado e fizeram a alegria do torcedor santista. Juari, Serginho Chulapa, Robinho e agora Neymar. Com certeza outros tantos ainda estão por vir, mas nenhum deles será capaz de apagar da memória do privilegiado torcedor, como seu Nicola, lá do início da reportagem, as mais belas jogadas que só mesmo o time de Pelé e companhia poderia proporcionar aos amantes do bom futebol. É o time do sonho, né? Isso aí é uma coisa que a gente nunca vai esquecer, né? Muitos jogadores que poderiam decidir uma partida jogando na mesma equipe dentro do campo juntos. E a gente não descansava de fazer gol, não tinha nada de dar o lê, que nem agora fazem 2-0, já começa a tocar a bola, vamos segurar a bola. Não, nós fazíamos era o adversário pegar a bola dentro do gol, modéstia à parte. Todos os jogos a gente jogava para ganhar. Dificilmente a gente empatava um jogo. Quando empatava, a gente perdia. Eu duvido que apareça um time igual aquele.